Olá, pessoal! A gente é o GT Diversidade Cultural, do projeto de extensão Reinvenção do Ler, do Escutar, do Escrever e do Falar com Você, da UFRJ, os mentores do curso de Pedagogia. Esse é um projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa Ecologias do Narrar e ministrado pela professora Patrícia Baroni. Hoje a gente está com uma convidada, que é a Thaís, e ela vai se apresentar aqui para a gente. Pode falar, Thaís. Bom dia, pessoal. Meu aurê a todos, bênção de todos. Eu sou a Thaís Joiá, como vocês conhecem. Sou advogada, sou professora e também sou escritora. Meu ofício principal hoje em dia é a escrita. Escrevo poesias direcionadas ao povo de terreiro, principalmente candomblé e umbanda. E comecei com esse trabalho mais ou menos em 2020, que foi quando eu me iniciei para a Inhansã. Desde então, eu tenho tido esses escritos acoplados principalmente no meio da internet. E esse ano, de 2020, eu falei 2020 ou 2014? Eu acho que eu falei 2020, mas na verdade eu me iniciei para a Inhansã em 2014. Perdão. E eu tive a oportunidade de lançar meu livro agora, nesse ano de 2020. E tem sido uma situação completamente nova para mim e espero ter muitas histórias ainda pela frente para contar para todos vocês. É isso. Obrigada, Thaís. Thaís, a gente quer dizer, eu acompanho você já tem um tempinho, acho que desde o Barra Vento, quando você fazia a publicação. E aí ficou um questionamento para a gente, porque a gente é muito leigo, né? Nós quatro aqui somos leigos, apesar de eu me relacionar com uma pessoa que já é iniciada no candomblé, ainda é uma religião que eu não conheço, né? Então, eu queria saber como é que você conheceu o candomblé, como é que você chegou até ele, como ele foi apresentado a você. Uhum. Eu acho que tudo foi um processo muito natural na minha vida em si, por eu sempre ter sido uma pessoa muito próxima de questões religiosas. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao mundo religioso por interesse mesmo. Sempre foi algo que me interessou muito. Então, eu tive uma criação completamente católica, apesar da minha família ser muito compreensiva e muito inteirada em todas as religiões possíveis. Eu tive uma criação majoritariamente católica por conta da minha mãe e da minha avó. E ali, por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a ter alguns indícios da vida mais espiritualizada, da necessidade de estar mais a par do espiritismo. Então, nessa via, eu comecei a perpassar por várias religiões até entrar efetivamente no kardecismo, que foi quando eu comecei a ter alguns estudos relativos à espiritualidade, ao mundo espiritual em si, à doutrina kardecista. E aquilo ali foi muito interessante para eu construir uma base, né, para tirar um pouco, minimamente, aquela construção cristã e entender que existe um pós-vida, todo esse mundo além do que a gente vê, e além do céu e inferno, que é o que basicamente a gente conhece quando a gente entra nesse quesito mais cristianizado. E ali eu fiquei durante um tempo estudando, mas ainda não me sentia plena, né? Ainda não me sentia confortável, de fato, com a espiritualidade que eu vinha carregando, questões internas mesmo, enfim. E a mediunidade em si, que também é vamos dizer que é um adendo, não é necessário para que todas as pessoas de candomblé ou de umbanda carreguem esta mediunidade, mas ela é um passo principal dentro desse meio. E eu não senti essa mediunidade tão amparada dentro do kardecismo quanto eu senti quando eu conheci um terreiro de umbanda a primeira vez. Eu fui visitar esse terreiro junto com uma mãe e uma tia. Eu estava passando por alguns problemas de saúde e não se via mais solução em muitos lugares. A minha história é muito parecida com muitas pessoas que entraram na religião nesse sentido. E a partir dali, eu comecei a frequentar terreiros de umbanda até que eu entrei efetivamente para uma casa aqui na Penha, no subúrbio do Rio. E essa casa se chama Casa de Iemanjá, uma casa estritamente de umbanda. Mas os dirigentes, eles têm alguma história e enredo ali com o candomblé. Então, ao ponto que a umbanda era tratada, a gente sempre tinha acesso às situações do candomblé, aos ritos do candomblé. Então, nunca foi algo que ficou completamente por fora para mim.
E, eventualmente, né, eu fui evoluindo na Umbanda, como médium, fui tendo minha estrutura um pouco mais suportada ali, as pessoas começaram a me explicar melhor como determinados eventos aconteciam, até que eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelo candomblé e eu comecei a visitar um pouquinho mais quando eu estava perdidamente apaixonada. Não voltei para a Umbanda, fiquei no candomblé, me iniciei em 2014 e fiquei lá desde então. E aí foi assim que eu cheguei, mas eu posso dizer que foi um caminho, né? Passei por outras religiões até de fato chegar ao candomblé. E eu acho que isso é uma situação um pouco triste, né, vamos dizer assim, na nossa sociedade, no nosso país, porque primeiro a gente e é uma história que se repete com muitas pessoas que eu conheço. A maioria delas primeiro tem que fazer o caminho das religiões que são tidas como mais leves. E elas primeiro têm que ir para o kardecismo, depois elas têm que, de repente, estudar um pouco, e, eu vou para a Umbanda, mas vou só como assistente, não vou entrar, não vou vestir roupa. Existe toda essa aura muito misteriosa e muito preconceituosa em volta do candomblé que não permite que ele seja o primeiro alvo das pessoas. Geralmente, quando o candomblé é o primeiro alvo, as pessoas pensam, nossa, mas você já vai entrar numa religião tão pesada. Eu ouvi muito isso, muito. Enfim, essa foi a minha passagem até o candomblé de fato. Eu vi em uma live que você fez no seu Instagram, você falando um pouquinho da importância da comunidade. Uhum. Aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho pra gente. Para nós, aí eu tenho que reinventar, não, eu tenho que trazer um pouquinho o sentido antes do candomblé, né? Porque o sentido de comunidade, ele é muito presente nas religiões de terreiro, na Umbanda, no candomblé. Eu acho que no candomblé é até um pouco mais batido nessa tecla, mas a gente tem que entender muito o porquê. O candomblé, ele é uma religião brasileira, né? Apesar dela ter preceitos africanos ali, ela é uma religião absolutamente brasileira, abrasileirada. Se você for para a Nigéria, por exemplo, a forma como o orixá é tratado lá é completamente diferente da forma como ele é tratado aqui. Se você for para Angola também, se você for para Cuba também. Isso se dá por causa do crivo da própria escravidão, né? Quando aquelas pessoas que foram escravizadas vieram para cá, elas foram todas capturadas de diferentes tribos, diferentes povos, diferentes lugares que tinham seus próprios deuses, seu próprio espaço, colocadas no mesmo lugar e se virem vocês, com a convivência de vocês. Basicamente foi isso. Então, aquelas pessoas encontraram uma forma de se comunicar o suficiente, de se entender o suficiente e fazer com que suas crenças conversassem entre si, a ponto daqueles deuses que cada uma cultuava em sua particularidade, fizesse parte de um panteão só. Isso é um traço da efetiva necessidade de comunidade que a gente herdou dessas pessoas que tiveram capacidade de conversar entre si, de se entender no momento de extrema dor e lamento, né? E a partir dali se construiu o que hoje é um dos poucos traços vindos da África que não teve sua totalidade dizimada pela escravidão e pelo racismo, que é o candomblé. Então, essa religião, ela é como se fosse um livro que é ainda aberto, apesar dele ter sido deturpado com o passar do tempo, com certeza, né? Tem suas mazelas ainda, mas ele ainda assim é uma fonte muito rica de preceitos, de dogmas, de ideias que são primordiais nos pilares africanos. Então, a comunidade é essencial, é um pilar essencial para qualquer uma dessas tribos, qualquer um desses lugares em que você converse, em que você venha a estudar um pouco mais a fundo sobre como eles lidam com a própria sociedade, qual é a construção social em volta deles. Um dos pilares principais do candomblé, inclusive, é a ancestralidade. E a gente aqui no Brasil tem uma noção ancestral que é um pouco ao pé da letra, né? Ancestral é quem veio antes de mim. Então, ancestral, logicamente, é minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, etc. Para
a filosofia africana, e eu falo filosofia um pouco desconfortável, porque também filosofia não é algo que se aplica diretamente à África, porque a filosofia também tem essa questão muito utópica, né? Algo que fica na nossa cabeça. E na África não é apenas filosofia, é uma doutrina, você pratica isso. A ancestralidade nessa filosofia africana, ela é tudo. Então, o seu ancestral é a árvore da onde você recolhe seu fruto para você se alimentar, seu ancestral é a pedra onde você pisa para você caminhar, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é alguém que você nunca viu também, né? Tudo que vem antes de você e que contribui para a sua existência aqui e agora é seu ancestral. Isso também, então também a ancestralidade traz esse conceito de comunidade o tempo todo. E aí, quando a gente volta, a gente, né, sai dessa viagem toda, de todo esse histórico, e a gente vem para cá agora, 2020, Rio de Janeiro, ou Brasil em geral, um terreiro. Por que é importante ter a noção de ser comunidade dentro desse terreiro? Porque se você não é comunidade, se você não olha para o outro como seu igual, como seu irmão e como seu ancestral também, você não tem capacidade, você não conseguiu entender o conceito daquilo que você prega, o conceito daquilo que é primordial para a sua existência. Então, a comunidade, ela é o exercício necessário para que você constantemente consiga enxergar no outro essa ancestralidade que você cultua e principalmente o orixá, porque na nossa crença, o orixá é presente em tudo. Em você, em mim, por mais que você não conheça, você pode ser um japonês que veio, sei lá, de onde, você chega aqui na minha frente e eu tenho o dever de te respeitar enquanto ser humano, principalmente, e de respeitar o seu ori, sua cabeça e o seu orixá, porque você é também parte dessa vida e parte desse mundo. Então, comunidade é isso, é você reconhecer a importância do outro e cooperar para a existência dele, porque você sabe que ele é necessário para você. Não importa o que aquela pessoa possa te trazer no momento, futuramente ou não. Mesmo que aquela pessoa não te traga nada. O simples fato dela existir a torna sagrada para você. É isso. Eu não sei se as meninas têm alguma outra pergunta, mas uma coisa que dessa sua fala agora me marcou muito, que é a deturpação da religião, né? E não num sentido pejorativo, mas no sentido do como que a religião ela foi mudando e foi se adequando, né? E aí um pouco do que eu aprendi, do que eu ouvi, é que ela é oral, né? É uma religião oralizada, né? O conhecimento dele não está escrito, como, por exemplo, o cristão protestante, que tem uma Bíblia como referência, né? E aí eu acho que essa forma de passar o conhecimento através da fala foi muito através de uma resistência, né? Obviamente, né? E, enfim, aí eu queria entender isso, né? Como é que vocês mantêm esse conhecimento até hoje, visto que a gente não tem mais a situação da escravização, a gente já, teoricamente, o negro está inserido na sociedade, não está marginalizado, né? A gente tem outros tipos de marginalização, né, hoje em dia. Né? Então, eu queria entender como é que vai essa via do conhecimento do candomblé, como é que ele está hoje em dia ainda. Então, esse é um dos desafios do candomblé, né? Porque todas as religiões, não posso dizer todas, porque eu, obviamente, não conheço todas, mas a maioria das religiões mais famosas que a gente conhece, elas têm uma memória escrita. Tem a Bíblia, tem o Alcorão, tem o Torá, enfim. E o candomblé não tem, né? O candomblé, justamente como você falou, a tradição dele é completamente oral, talvez por conta dessa... Talvez não, né? Absolutamente também por conta dessa incapacidade que os nossos ancestrais tiveram de poder transmitir isso de uma forma mais oficial, mais oficializada, até porque isso não era uma preocupação na terra deles, né? Se a gente parar para pensar assim, esses povos, era comum para eles essa questão de oralidade, porque a ideia social deles era muito diferente da ideia social que a gente tem no Ocidente. No Ocidente, se você não registrar, esse conhecimento se perde. Por que se perde? Porque há falta de respeito,
porque, de repente, alguém pode vir com outro conhecimento e englobar o seu. E lá, como essa questão, a ancestralidade era muito, 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 é ainda muito louvada, tudo que o meu mais velho me passa é o correto e eu vou passar ao meu mais novo. Então, não existia esse cerne de preocupação ali em volta, porque tradição é tradição. Mas, como eles vieram para cá sem ter realmente essa noção de que isso precisava ser registrado para que gerações futuras tivessem acesso, permaneceu essa cultura oralizada, né, obviamente, e também de uma forma muito restrita, porque não se podia falar de candomblé com tanta facilidade, principalmente entre esses povos que ainda estavam materializando o que viria a ser o candomblé de fato. Então, vocês imaginem, foi um processo de muitos anos aí pela frente até todos esses povos conseguirem se entender, né? Por isso que a gente tem, inclusive, várias nações de candomblé dentro da religião candomblé, porque também existem nuances desse entendimento, dentro desse entendimento. E aí, como se deu, né, de lá para cá essa questão da oralização? Continuou sendo dado esse aprendizado de pai para filho, de filho para pai, de filho para filho, né? E a gente tem feito assim ainda até hoje. Poucas são as pessoas responsáveis dentro do candomblé que tiveram a preocupação de pegar esse conhecimento e acoplar dentro de alguns livros e tudo mais. Eu, particularmente, não acho que isso é um problema. Não acho que isso é um problema. Eu acho que o problema é a gente ainda não entender que deve existir o respeito a essa tradição. Então, assim, para mim, o mais grave de tudo não é isso, porque a tradição em si, ela não é escrita, ela é oral. Para nós, é uma coisa até que eu estava divagando aqui outro dia, né? Para nós, a nossa Bíblia é a natureza, ponto. O que eu preciso saber, a natureza me ensina. O ciclo da água me ensina, o ciclo do crescimento dos frutos me ensina, o ciclo dos animais me ensina. Tudo isso é ensinado dentro da liturgia do candomblé. E aí, para mim, o problema maior é que este tipo de aprendizado não é devidamente valorizado. E qual é o problema nisso e qual é o aspecto principal que a gente tem que enxergar nisso? O candomblé, assim como as outras religiões, os sacerdotes, eles usam daquilo como seu ofício. E eles também precisam ser remunerados pelos seus ofícios religiosos. É extremamente correto que se faça isso. Mas quando a gente entende que o candomblé é uma religião negra, que cultua ancestrais negros vindos da África, que foram escravizados, são espíritos ancestrais, e esses sacerdotes são os responsáveis por passar essa oralidade, porém, para eles passarem essa oralidade, para eles exercerem alguns ritos religiosos, eles precisam ter alguma remuneração para se manter. Isso cria um espaço para que pessoas que tenham uma condição financeira e monetária melhor se insiram nesses meios e, com isso, a ganância fale um pouco mais alto e essas pessoas passem a criar alguns dogmas que, por exemplo, não existiam antes. Em nome dessa ganância, em nome desse protagonismo. E quando eu me refiro a essas pessoas, eu me refiro principalmente às pessoas brancas, que são as pessoas que a gente sabe no nosso país, são as pessoas que têm mais condição financeira, ainda existe essa hiperdiferença social, essa lacuna imensa que separa pessoas pretas e brancas em questões de condições de espaço, de acesso, enfim. E este, para mim, é o maior problema, porque quando essa pessoa... E eu me insiro nesse problema, obviamente, porque eu sou branca, como vocês podem ver, e a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa entender isso. Esse não é que não seja um espaço permitido para brancos, mas o branco, quando entra dentro desse espaço, a probabilidade dele fazer uma besteira é muito grande, porque ele tem essa cultura, ele tem a cultura de ser o protagonista, ele tem a cultura de conseguir tudo, ele tem a cultura de ter facilidade e acesso a essas informações. Então, para ele, é normal que aquilo que não o agrada seja modificado. E isso não é o correto. O correto seria, se isto não me agrada, eu vou ficar quieto,
porque essa é a tradição desse ambiente, essa é a tradição dessa religião. Então, resumindo aqui essa divagação toda, né? A oralidade persiste, resiste a trancos e barrancos, existem essas ervas daninhas que aparecem vez ou outra e que isso deturpa a religião aos poucos, existem coisas que vão se perdendo ao longo do caminho e que os antigos percebem e com isso vão guardando para si. Infelizmente isso acontece. Mas, ainda assim, há um grito de esperança no fundo disso tudo, porque, felizmente, hoje em dia, ainda que haja essa lacuna social, essa diferença gritante e absurda dada ao racismo do nosso país, existem pessoas que estão se reerguendo, se dando conta da sua ancestralidade, se dando conta do seu lugar nesses espaços e adentrando ao candomblé para reivindicar essa posição. Essa religião é nossa, essa religião cultua deuses que me representam, essa religião fala comigo, então eu vou resgatar isso, eu vou atrás do conhecimento disso. Então, acho que tem um lado triste, muito triste, porque muita coisa se perdeu, mas tem um lado muito bonito, que é essa ancestralidade despertando no povo negro, dia a dia no nosso país, por mais difícil que isso seja. É isso. Então, eu ia perguntar essa questão, né, de como você, Thaís, quero ouvir de você, como você percebe a questão racial, né, a partir do candomblé sendo uma pessoa branca. E aí você acabou dando aí uma abertura e uma explicação de muita clareza. E eu gostei muito. Estou aprendendo muita coisa aqui. Eu posso falar um pouco ainda. Essa discussão, você não tem ideia. É infinita. Mas, assim, vou falar um pouco, então, sobre essa questão racial dentro do candomblé, né? O candomblé, há pouco tempo atrás, ele era motivo de prisão, né? As pessoas que eram pegas dentro do candomblé, tem até um livro da mãe Estela de Oxóssi que é muito bonito. Agora eu esqueci o título ao certo, mas é algo como o encanto se fez um encanto. Eu li esse livro tem um tempo. E esse livro ele é muito bonito porque ele narra a história de uma Ialorixá de um ponto de vista muito lúdico. Então, é como se ela visitasse memórias e ela consegue narrar essas memórias e você se sente uma criança lendo o livro. É muito bonito. Mas qual é o ponto? Existe uma passagem nesse livro sobre uma invasão policial dentro do terreiro dessa Ialorixá. E isso não é apenas uma questão lúdica, isso era a realidade, né? O candomblé ele era perseguido, ele era tido como uma religião de curandeirismo e charlatanismo também, e era extremamente rechaçado na nossa sociedade, como até pouco tempo atrás ainda né? A gente ainda vê pessoas levando pedradas na rua, gente. Então, assim, nada mudou tanto assim. A questão racial dentro do candomblé, ela acho que o nosso maior calcanhar de Aquiles, né? Porque as pessoas falam muito sobre preconceito dentro do candomblé. Não, intolerância religiosa, que foi um nome bonito que inventaram e tal. Mas não é intolerância, não é preconceito. A questão principal é que o candomblé é uma religião de negros. O candomblé é uma religião que põe Jesus Cristo no mesmo patamar que Oxalá, que não sincretizando os dois, tá? Obviamente, mas assim, na cabeça de um leigo, né? Quem é o Deus de vocês? Como a gente tem Oxalá uma referência muito, muito grande, muito forte, apesar de ele ser um orixá, a gente enxerga Oxalá como um Deus negro. Então, a pessoa pensa, aquele pensamento racista dentro da pessoa não aceita isso. Por mais que a pessoa não se considere racista, ela vai pensar, não, como assim? Jesus, que isso? Quem é esse aí? Não, nada a ver, Deus é supremo e tal. Então, a pessoa não consegue identificar que dentro desse pensamento dela, de dizer que o candomblé é uma religião pesada por conta do sacrifício, que é uma religião que requer muita responsabilidade, que, enfim, que é uma religião que ela não entende muito bem, sempre deixando uma coisa muito... um pano muito, muito nebuloso por cima dessa situação, existe ali uma situação racista.
Principalmente porque a gente não soube conversar sobre isso, a gente não soube conversar sobre o que de fato é o candomblé, né? A gente fala com muita naturalidade, por exemplo, do kardecismo. E a gente sabe que no kardecismo existem, não é a palavra correta, não, achei a palavra correta, existem incorporações de espíritos. E no kardecismo ninguém se choca com isso. É até bonito ver o Chico Xavier lá, sentadinho na mesa dele, escrevendo. Por que não é bonito ver um preto velho incorporado numa pessoa? Por que não é bonito ver uma pessoa se iniciando para um orixá? Porque existe essa diferenciação nas religiões, em que naquele subconsciente social da pessoa, ela compreende que aquilo é uma religião negra, e que por ser uma religião negra e propositalmente, né, abafada pelo advento racista do nosso país, muito conhecimento se perde. E muitas pessoas, eu acredito que seja o caso de vocês também, assim como é o caso de muitos amigos meus, sequer fazem ideia do que é o candomblé. Que eu já ouvi muito isso. O que você faz lá quando você vai lá? Qual é a diferença do candomblé para Umbanda, do candomblé da Umbanda? Eu entendo que existem nuances que são muito específicas para as pessoas entenderem e tal. Eu cansei de explicar o que é, qual é a diferença do candomblé e da Umbanda, e vou explicar quantas vezes forem necessárias, porque, ok, mas o que eu não entendo muito bem é como que as pessoas não conseguem entender que não existe nada de pesado em uma religião. O que existe de pesado é essa falta de consciência do porquê você entende que essa religião é pesada. A gente não acha pesado, por exemplo, comprar uma caixa de nuggets no supermercado que veio de sei lá quantos frangos que foram, né, foram abatidos para existir aquela caixinha de nuggets, que convivem num espacinho desse tamanho, às vezes 20 frangos juntos, a gente não faz ideia. A gente não acha isso grave. Mas quando a gente pensa no sacrifício, que inclusive é um sacrifício direcionado para a alimentação daquela comunidade, daquele terreiro ali dentro, a gente acha absurdo. Nossa, mas vocês matam um bicho. Entende? Então, assim, qual é a justificativa para existir esse pensamento hoje em dia, além da falta de conhecimento? E a falta de conhecimento é proposital. É um projeto, sabe? A questão racial dentro do candomblé, ela passa por muitos cenários, mas eu acredito que o racismo religioso, nesse sentido, seja o pior deles, porque ele impede que pessoas, principalmente as pessoas negras, tenham acesso ao que é delas, ao que é a história delas, ao que fará bem apenas e exclusivamente para a vida delas, né? Então, quando isso acontece, eu tenho mais igrejas entrando dentro das comunidades, eu tenho mais pessoas negras, pobres, se filiando a pastorais, a essas igrejas protestantes que nascem o tempo todo, e eu tenho mais dessas pessoas se distanciando do candomblé. Quando a pessoa branca, estudada, letrada, se dá conta da filosofia do candomblé e do que de bom ela traz para dentro do seu cerne, do seu seio, ela vai até o candomblé. Ela quer saber aquilo. E com isso, gradativamente, o candomblé vai invertendo, vai virando um candomblé de pessoas brancas, não de pessoas negras. Esse é o problema dessa questão racial dentro do candomblé. Não digo, repito, né? Não estou dizendo que o candomblé não é para pessoas brancas, até porque não posso dizer isso, senão o que eu faço? Mas eu estou dizendo que é nosso dever, inclusive, enquanto pessoas brancas que são de candomblé, ressaltar isso e falar do candomblé. Porque quanto mais nós falarmos, quanto mais nós usarmos nossas faculdades intelectuais para que outras pessoas conheçam e desmistifiquem o que é o candomblé, mais pessoas vão ter acesso a ele e ele, de fato, vai voltar a ser o que poderia ser de muito melhor. É isso.